Bem-vindos ao debate. E se eu dissesse a você que uma das peças mais importantes para entender a origem do mal, a estrutura do mundo espiritual e até mesmo as batalhas invisíveis que a gente enfrenta no cotidiano foi intencionalmente apagada da sua Bíblia? É uma premissa forte, né? Bastante. Hoje nós vamos mergulhar nas raízes dos textos antigos e, na mecânica do mundo espiritual. A gente vai focar especificamente no polêmico Livro de Enoque. A questão central que nós vamos dissecar aqui é a seguinte: o Livro de Enoque deveria ser reintegrado como parte do cânone oficial bíblico? Ou será que a sua exclusão histórica foi, na verdade, uma necessidade teológica vital para a sobrevivência da fé? Exato. E é uma questão que divide águas, sabe? Porque, de fato, a gente está lidando com registros históricos e teológicos muito profundos que detalham a queda dos vigilantes e toda a complexidade desse mundo celestial. E para deixar claro, desde o começo, da minha parte, eu argumento que o Livro de Enoque possui sim uma autoridade espiritual profunda. Ele preenche lacunas que são cruciais sobre como o mal opera, a mecânica da guerra espiritual e a justiça divina. E por isso ele merece o seu status canônico. Tá, e a minha posição vem de um ângulo assim, completamente diferente. Eu sustento que, apesar do valor histórico e, é claro, literário fascinante que Enoque possui, o texto apresenta divergências doutrinárias muito severas. Inserir Enoque na Bíblia corromperia a arquitetura central da fé. Então, a exclusão definitiva dele do cânone foi um ato cirúrgico e totalmente justificado. Certo. Para a gente começar a construir essa discussão de forma sólida, a gente precisa entender o que o Livro de Enoque realmente faz com a narrativa bíblica, né? Ele não é, apenas uma coleção de folclore judaico. Ele funciona como uma chave hermenêutica. Uma lente. Exatamente, uma lente. Uma lente através da qual aquelas histórias bíblicas, que parecem meio confusas ou incompletas, de repente fazem todo sentido. Por exemplo, o texto detalha um evento cósmico que o Gênesis canônico apenas menciona muito vagamente, que é a queda de 200 anjos, os conhecidos vigilantes. Sim, no Monte Hermon. Isso, no Monte Hermon, liderados por figuras como Salmiásia e Azazel. E olha, a diferença mecânica aqui é gritante. Eles não caem por um orgulho abstrato ou, uma rebelião filosófica contra Deus, como a gente costuma ler na narrativa de Lúcifer. Eles fazem um pacto consciente, um juramento mútuo e físico para abandonar as funções deles no céu e tomar esposas humanas. Ocultar esse nível de detalhe das congregações ao longo dos séculos tem basicamente privado as pessoas de um manual vital para compreender como o mundo espiritual se infiltra no mundo material. Eu compreendo perfeitamente o fascínio por essa lente narrativa, mas a grande questão aqui é o custo teológico de adotar essa lente. Porque quando você fala de preencher lacunas, você está pressupondo que essas lacunas precisavam ser preenchidas por esse texto específico, né? E não precisavam. Não exatamente. A riqueza literária de Enoque não se traduz em autoridade canônica. Pense na teologia canônica como o sistema operacional de um computador, o software central que faz tudo rodar bonitinho. O cânone bíblico roda em um sistema muito específico, que é a queda da humanidade aconteceu pelo livre-arbítrio humano, pela desobediência do homem. E a redenção vem pela graça de Deus. Se você instala o livro de Enoque nesse sistema, você está inserindo um patch, uma atualização de software que, entra em conflito direto com o código original. Como assim em conflito? Porque Enoque também fala de redenção. E fala de um julgamento divino e implacável. Ele tem uma visão de justiça que é fortíssima. Sim, ele tem, mas olha o mecanismo da queda em Enoque. O problema estrutural aí é que ele terceiriza a culpa do pecado original. Em Enoque, não é apenas o coração humano que se corrompe lá no jardim. São os anjos caídos, os vigilantes, que descem e ativamente ensinam a metalurgia para os homens construírem espadas. Eles ensinam a feitiçaria, a cosmética, a arte da sedução.
o que é uma explicação histórica fascinante para os males da humanidade, concorda? Pode ser, mas a responsabilidade moral muda de dono. A humanidade passa de autora da própria ruína moral para, digamos, vítima de uma sabotagem cósmica. Isso fratura a doutrina do pecado original de um jeito irreparável. Manter o cânone fechado não foi uma censura mesquinha da Igreja. Foi a garantia de que a responsabilidade humana diante de Deus permanecesse intacta. Sabe, eu vejo essa ideia da sabotagem cósmica de uma maneira muito menos destrutiva do que você. Na verdade, essa divergência histórica sobre a exclusão de Enoque muitas vezes se divide exatamente entre como teólogos, que pensam como você, e os historiadores enxergam o problema. Porque os historiadores frequentemente apontam que as lideranças institucionais da antiguidade, lá nos primeiros concílios, eles evitaram Enoque primariamente para manter o controle sobre a narrativa. Controle. Sim, pensa bem. Se o fiel comum entende a mecânica de como o mal se organiza de forma autônoma, que anjos caídos trouxeram tecnologias de guerra e opressão, como você mesmo mencionou, a visão de mundo dessa pessoa se expande. O fiel entende que o mal não é apenas o seu próprio pecado privado ali, que ele precisa confessar para o sacerdote. O mal é uma estrutura sistêmica, é angelical e materializada. Enoque empodera o leitor a ver um mundo espiritual operando nas injustiças sociais, sabe? Nas guerras. A Igreja, na visão histórica, marginalizou o livro porque uma congregação que compreende a amplitude da guerra espiritual, ela depende muito menos do monopólio eclesiástico. Olha, eu simplesmente não compro essa ideia do controle institucional maquiavélico. É uma leitura super moderna, eu diria quase conspiratória, que ignora totalmente como os textos eram debatidos nas primeiras comunidades judaicas e cristãs. A exclusão foi por incompatibilidade orgânica, não por medo de perder o poder. Vamos usar uma analogia prática aqui. Você não colocaria um ativista dos direitos dos animais na diretoria executiva de um frigorífico? Nossa. Não porque você tem medo dele descobrir um segredo e roubar o seu poder, mas porque a visão fundamental de mundo dele tem o objetivo prático de paralisar a operação na qual ele foi inserido. Mas Enoque não paralisa a operação cristã. Ele aprofunda as bases dela. Ele paralisa a doutrina da redenção humana ao mudar o foco do problema pros anjos. Quando você foca nessas intrigas angelicais, você perde o evangelho. E mais, a mentalidade de Enoque colide de frente com o desenvolvimento maduro da teologia da salvação. Os pais da igreja, os rabinos, perceberam que a cosmologia de Enoque criava uma dicotomia insustentável na mente do crente comum. Olha, a sua analogia do frigorífico pressupõe que Enoque joga num time rival ao da Bíblia. E eu discordo frontalmente dessa premissa. Eu não vejo o texto como uma fratura no sistema operacional, mas como uma expansão brutal das equivalências simbólicas que já existem dentro da própria Bíblia. A Bíblia canônica, em muitos momentos, fica capenga sem Enoque. Capenga, uau, essa é uma afirmação ousada. E eu provo. Vamos olhar para o ritual mais importante de purificação do Antigo Testamento. O dia da expiação, o Yom Kippur, que está descrito lá em Levítico, capítulo 16. Certo, os 2 bodes. Exato. A mecânica desse ritual é muito específica, né? Moisés estabelece que 2 bodes devem ser separados no tabernáculo. Um bode é sacrificado no altar ao Senhor para a purificação do santuário, mas o outro bode não é morto no altar. O sumo sacerdote coloca as mãos sobre a cabeça desse segundo bode, confessa todos os pecados e transgressões do povo e transfere a culpa de forma física e espiritual para o animal. E então esse bode é enviado vivo para o deserto carregando os pecados. E qual é o nome ou o destino desse bode expiatório no texto original hebraico? Azazal. Sim, o ser do deserto. Isso. Mas se você lê apenas o cânone estrito, Azazel é um mistério isolado. É tipo uma anomalia linguística que ninguém sabe direito o que é. É um demônio, é um lugar geográfico. Mas quando você lê o livro de Enoque,
A peça do quebra-cabeça encaixa perfeitamente. Enoque revela que Azazel é um dos principais líderes caídos dos vigilantes. Ele é a própria raiz da corrupção terrena que ensinou a violência para os homens. Isso cria um paralelo tipológico brilhante, que a teologia canônica deveria celebrar. De um lado, você tem Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo através do sacrifício perfeito. E do outro lado, você tem o próprio Azazel, a figura demoníaca que é forçada a carregar o peso da transgressão humana para o exílio no deserto. Enoque dá um sentido real à mecânica do sacrifício. Olha, é inegável que o paralelo literário é deslumbrante, é lindo. Mas, e eu vou bater nessa tecla de novo, o que funciona maravilhosamente bem num simpósio de teologia não funciona na vida devocional e na arquitetura da fé pública. Você chama Enoque de uma peça que encaixa o quebra-cabeça. Eu garanto que essa riqueza simbólica é um campo minado letal para a fé. Letal? Sim. A própria Bíblia nos mostra os perigos agudos de expor o povo a símbolos complexos sem fronteiras rígidas. Lembra do episódio da serpente de bronze no deserto lá em Números? A haste que Moisés levantou para curar o povo que foi picado por cobras? Perfeito. Originalmente, era uma ferramenta ordenada pelo próprio Deus. Era um símbolo puramente focado na cura e, teologicamente falando, uma prefiguração visual de Cristo na cruz. Mas qual foi a mecânica humana ao longo das gerações seguintes? O povo começou a cultuar o objeto de bronze. Eles até deram um nome para ela, Nehushtan. É verdade. O que era um símbolo de salvação, virou um ídolo de perdição. E o rei Ezequias teve que literalmente despedaçar a serpente com um machado para restaurar a adoração correta. O simbolismo religioso é extremamente volátil no coração humano. E você acha que aprofundar o entendimento de quem é Azazel levaria a uma adoração de demônios? Eu acho que expor cristãos em formação a essas dualidades extremas causa uma confusão catastrófica. Deixa eu te dar outro exemplo dessa volatilidade linguística e simbólica. Considere o título Estrela da Manhã. No texto canônico de Apocalipse, Jesus afirma claramente eu sou a brilhante estrela da manhã. É um título de glória suprema. É esperança. Certo. Mas se a gente for buscar paralelos proféticos, Isaías usa uma terminologia quase idêntica para descrever a queda do rei da Babilônia. Uma passagem que toda a tradição cristã associou à queda do diabo. No hebraico, Lúcifer é Hillel ben Shahar, o filho da alva, a estrela da manhã. No grego, Fósforos, o portador da luz. Você tem o Salvador e o arqui-inimigo dividindo paralelos de títulos luminosos. Outro exemplo. No julgamento de Jesus diante de Pilatos, a multidão teve que escolher entre Jesus, o Cristo, e um criminoso chamado Barrabás. Você sabe qual é o significado de Barrabás no aramaico, né? Barrabás. O filho do pai. Literalmente. O povo teve que escolher entre o verdadeiro filho do pai e o falso filho do pai. A margem de erro para idolatria ou para confusão gnóstica é colossal. O formato canônico não comporta a complexidade de Enoque, porque exigir do crente comum que ele navegue diariamente entre quem é o demônio Azazel, quem é o bode expiatório, quem ensinou a fazer espadas e quem é a estrela da manhã, olha, isso desvia os olhos da simplicidade do perdão na cruz para uma obsessão investigativa gnóstica. A exclusão de Enoque funciona como um machado de Ezequias quebrando a serpente de bronze. Ela destrói a ferramenta complexa para salvar o foco da fé. Mas perceba o que você está defendendo aqui. Você está pressupondo que a solução para o perigo da má interpretação é a ignorância imposta de cima para baixo. E essa sua transição para o impacto prático no crente, lá na ponta, me leva exatamente para o cerne dos benefícios práticos que Enoque traz para os cristãos, especialmente os iniciantes. Você diz que é perigoso armar o crente com essas informações. Eu digo que perigoso é mandá-lo desarmado para a guerra. Desarmado de quê? Ele tem o evangelho. Ele tem o evangelho da salvação da alma, sim. Mas e as batalhas diárias da mente e do corpo? Conhecer as minúcias da queda dos anjos em Enoque não é um convite para adorar apócrifos, é uma ferramenta de sobrevivência, é diagnóstico de batalha espiritual. Pense nos fenômenos práticos e reais que as pessoas enfrentam hoje em dia.
Um crente novo, sincero, começa a sofrer opressões noturnas severas. Ele experimenta a paralisia do sono, sente, sabe, aquele peso físico esmagador no peito, ou sofre ataques espirituais noturnos de natureza agressiva e até sexual. Ele procura a liderança da igreja buscando respostas. E a igreja oferece aconselhamento, oração, busca entender a saúde mental da pessoa. E muitas vezes a igreja reduz isso a é só coisa da sua cabeça, confie mais em Deus. Ou oferece um conforto teológico muito raso porque o cânone estrito não entra na mecânica desses ataques de forma explícita. Agora, veja a diferença quando você introduz Enoque. O livro de Enoque revela categoricamente que o mundo espiritual não é abstrato. Os anjos que caíram o fizeram movidos por desejos palpáveis e carnais. Eles desceram para interagir, possuir e dominar o material. Quando você arma um iniciante com a compreensão de como essas entidades operam, que elas têm legalidades, hierarquias e metodologias, você tira o elemento do terror do desconhecido. Enoque oferece o diagnóstico: o mal tem forma, é intrusivo e age de forma física. A pessoa para de achar que está ficando louca e entende que está no meio de uma estrutura bélica que é real. Ignorar isso em nome de manter a fé, simples e segura, deixa as pessoas apanhando no escuro. Olha só as implicações do que você está sugerindo. Eu vejo isso como um risco gigantesco. Sinceramente, é pastoralmente irresponsável. Pense na mecânica da mente humana lidando com o medo. Você argumenta que apresentar a um neófito um cenário validado, com um selo de escritura sagrada, onde seres celestiais descem fisicamente do céu para ter relações íntimas e dominar a materialidade, traz segurança. Isso não traz conforto, isso causa um pânico paralisante. Mas assim, o risco maior nem é o medo, o risco prático é a distração letal. Distração de quê? Daquilo que realmente transforma o coração humano, que é a graça. Quando abrimos a porta de Enoque, nós não paramos nos 200 vigilantes. A mente humana anseia por categorizar os mistérios. Se a gente valida a especulação angélica, a gente entra no que grandes estudiosos do passado mapearam, como, por exemplo, o famoso filósofo e teólogo Moisés Maimônides. Maimônides pegou as tradições do mundo invisível e categorizou os anjos em 10 classes distintas. Sim, é um mapeamento fascinante do que atua nos bastidores da realidade. É fascinante para escrever uma tese, mas é espiritualmente corrosivo para a vida diária. Quando você joga isso no colo do fiel comum, de repente ele não está mais preocupado em perdoar o irmão, em ser honesto no trabalho ou em buscar a Cristo. Ele fica obcecado. Quando ele sente aquele peso na sala à noite, ele começa a tentar diagnosticar. Ah, será que isso é um dos Hashmalim, que Maimônides descreve como seres de fogo e eletricidade? Ou será que é a opressão dos Ofanim, as rodas cósmicas do julgamento que estão lá em Ezequiel? Ou são os Issim, aquelas entidades rasteiras com aparência de homens comuns? Você entende a armadilha mecânica aqui? Eu entendo o ponto, mas O crente troca a retidão moral e a simplicidade do amor cristão por uma paranoia celeste. Ele começa a caçar demônios debaixo de cada pedra e mapear anjos em cada sombra, esvaziando a suficiência da obra de Cristo na cruz. A fronteira rígida do cânone é o que protege o crente dessa febre gnóstica. eu entendo o medo da paranoia. Mas nós não precisamos nivelar a teologia por baixo, assumindo que todo cristão vai ser incapaz de lidar com a profundidade, sabe? Excluir o livro de Enoque do cânone empobrece dramaticamente a nossa cosmologia. O livro não é um fetiche pelo oculto. Ele mostra, no fim das contas, a magnitude do julgamento implacável de Deus sobre essas transgressões cósmicas. Quando o cristão compreende o tamanho estrutural das trevas, que não se trata apenas de uma tentação interna, mas de uma rebelião tecnológica, espiritual e milenar, ele não fica paranoico, ele amadurece. Você acha mesmo que amadurece? Com certeza. Conhecer as táticas antigas de Azazel e o juramento no Monte Hermon não ofusca a luz da cruz. Pelo contrário, mostra com exatidão matemática o tamanho colossal do abismo que Cristo teve que transpor para nos salvar.
A complexidade não é inimiga da fé. Ela é exatamente o que nos faz perceber a enormidade da salvação. Eu concordo que compreender as profundezas da rebelião cósmica pode engrandecer a obra da redenção. E o texto de Enoque vai ser para sempre uma joia inestimável para a arqueologia e para quem estuda as ramificações do pensamento antigo. Mas nós precisamos aceitar as limitações do formato público da fé. O sistema operacional da doutrina requer sim fronteiras definitivas para funcionar em larga escala sem corromper os seus usuários. A mensagem de que Deus encarnou, sofreu e venceu a morte precisa estar no centro e precisa estar iluminada e livre de ruídos sobre os pactos dos vigilantes ou as categorias dos anjos. A exclusão de Enoque protege a sanidade espiritual contra a idolatria do mistério. E, no entanto, é quase impossível olhar para o cânone fechado e não perceber que os ecos de Enoque estão em todos os lugares, né? Escondidos nas entrelinhas. Compreender o que foi removido das fundações da história religiosa, frequentemente, revela o peso exato das pedras que ficaram no lugar. É a eterna tensão, né? A tensão de caminhar na luz do que foi claramente revelado, enquanto o coração humano sempre insiste em olhar para as sombras do que foi deixado de fora. Sem dúvida, uma tensão que nós repassamos agora a quem acompanhou o debate até aqui. Na sua caminhada, como você equilibra a busca pelas raízes ocultas do mundo invisível com a necessidade de manter o foco na mensagem central da sua fé? Da próxima vez que você enfrentar uma batalha espiritual ou questionar a origem sistêmica das injustiças ao seu redor, pergunte a si mesmo, a resposta está em olhar estritamente para o coração humano ou existe uma engrenagem muito mais profunda e antiga que você não está vendo? Obrigado por nos acompanhar em o debate.